Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje eu quero refletir com vocês a questão que envolve a fé e a religião, né? Para muitas pessoas a fé e a religião elas andam juntos, né? Ou de repente uma completa a outra, mas na realidade se você analisa o contexto bíblico você vai ver que a coisa não é bem por aí. Deus ele nunca se apresentou como sendo um Deus de uma religião, independentemente de qual ela seja. Mas Deus ele se apresentou sendo Deus de pessoas compromissadas com Ele, né? Isso faz uma grande diferença. A religião, por sua vez, ela tenta ser importante. De certa forma, a gente pode até dizer que ela tem uma importância, né? Mas dentro de uma visão geral, a religião ela mais causou problemas para a humanidade do que na realidade ela resolveu alguma coisa. Então, você vai ver que a religião ela causa divisões, né? Você vai ver que a religião ela manipula as escrituras e extrai de dentro do contexto, de dentro das escrituras, somente aquilo que interessa. Cada religião tem seu conceito sobre Deus, né? Cada religião, cada igreja, ela cria o seu mundinho, o seu aquário. Então você olha hoje para a religião e automaticamente para as igrejas, ou sinagogas, ou mesquitas, enfim, você vai ver que os religiosos, eles tentam minimizar Deus naquele mundinho que eles vivem, né? Aí nós olhamos hoje aí para o islamismo, né? Você vê dentro do islamismo vertentes, cada uma defendendo um ponto de vista e no final essas pessoas ainda vão para o extremo, né? Você vê um atacando mesquita do outro, explodindo, fazendo todos aqueles problemas. Todos acabam se juntando contra aqueles que são de religiões diferentes e querem exterminar as pessoas que são de outra fé, de outra religião, vamos dizer assim, né? E isso, gente, isso é problemático. Deus, ele não criou isso. Tanto é que tem até um texto interessante, né? Que, se eu não me engano, é o próprio Jesus que diz que as pessoas vão querer tomar o reino de Deus à força. Isso é religião. Isso é religião. Querer implantar, olha, a nossa doutrina, a nossa interpretação, a nossa teologia. Como eu já disse em outros vídeos, teologia vocês, quando estudam a teologia, você estuda um conceito de uma denominação. Você não estuda a Bíblia, o contexto bíblico. Você estuda um conceito daquela religião que você frequenta. Então você vai ser formado naquele conceito, você vai ser bacharel naquele conceito e muitas vezes esse conceito que você estudou, ele está completamente equivocado, né? Mas para as pessoas, imagina, para quem estudou, se dedicou, tudo isso, puxa, é complicado reconhecer. E outra, você faz parte de uma religião, de uma organização, então você tem que falar aquilo que o pessoal quer ouvir. E é por isso que hoje você vê todos esses problemas que a gente tem aí no mundo, né? Você olha para a história do cristianismo, você olha para a história do judaísmo, né? Não é diferente. Veja que a religião, ela trabalha junto com o governo, ou seja, eles querem manipular as pessoas. Poder, né? Briga pelo poder. Então, briga por influência. Eu cheguei num status agora que as pessoas me respeitam porque eu tenho milhares de seguidores. E, gente, isso é problemático. A religião, ela está trazendo ela tem causado mais desgraças para a humanidade do que realmente levado o homem a Deus. Agora, a fé não. A fé, ela é genuína. Ela já nasce com a pessoa. E essa fé, conforme a pessoa vai crescendo, ela vai sendo trabalhada. Só que quando a pessoa ela cai no mundo religioso, então essa fé é manipulada. E por isso você vê milhares de catástrofes, de problemas, de mortes, de brigas, dissensões e tudo isso por causa da religião. A religião manipulando a fé do indivíduo para seus próprios interesses. Você consegue entender? Por isso que no vídeo anterior eu falei que, olha, Abraão, ele era
o quê? Um idólatra. Estava fazendo ali as coisas tudo errado. Mas a fé dele era uma fé genuína. E Deus falou com ele, mesmo ele estando contrário à vontade de Deus, mesmo ele estando pecando contra Deus, né? Mas Deus falou com ele. E a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus e ele percebeu e obedeceu a Deus, aí ele foi justificado. Ele não teve, Deus não falou para ele: olha, Abraão, vamos fazer o seguinte, agora você sai aí do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, você vai para lá, chega lá e você funda o judaísmo, lança a pedra fundamental da primeira sinagoga judaica lá em Israel, e a partir daí agora vocês, né, serão o povo judeu e eu serei o Deus do judaísmo. Não, Deus nunca, nem cristianismo, nem islamismo, nem judaísmo, nem qualquer outro ismo ou qualquer outra religião. Deus nunca se apresentou como sendo Deus de religião. Deus se apresentou como sendo Deus de pessoas compromissadas com Ele. Então você vê, pessoas que têm a fé em Deus. E o que é a fé? É simplesmente crer em Deus? Não, é crer e obedecer a Ele. Moisés, né? Creu e obedeceu. Abraão creu e obedeceu. Nós encontramos aí nos escritos da Nova Aliança, que você conhece equivocadamente como Novo Testamento, tá? Isso daí não existe Novo Testamento. Existem os escritos da Nova Aliança. E nesses escritos você vai ver que tinham pessoas querendo ser justificadas somente pelas obras. E tinha outras pessoas que queriam ser justificadas somente pela fé. Então, você não pode ser nem só justificado pela fé, por dizer que acredita em Deus e acredita em Jesus, que isso não te justifica. E você também você não será justificado somente querendo fazer ali, cumprir os mandamentos de Deus. Isso também não vai resolver o problema de ninguém. Você precisa ter fé em Deus, reconhecê-lo, né, como Deus único, enfim, guardar os mandamentos de Deus, né, conforme a vontade dele para com o homem, porque essa é a nossa obrigação. Se a gente quer participar do reino dele, a gente tem que andar conforme as regras que ele determinou. Agora, se você acha que é somente pela fé que o homem vai ser justificado, olha, pela crendice, vamos dizer assim, porque existe uma diferença entre fé e crendice. A maioria das pessoas, elas têm uma crendice. Crê em Deus, crê em Jesus, crê em um monte de santo, crê em um monte de coisa aí. Mas estão fazendo tudo errado, né? Estão lá fazendo ídolos, cultuando a natureza, estão fazendo aí um monte de coisa que não condiz com a vontade de Deus. Estão lá explodindo outras pessoas, matando, enfim, esfaqueando em nome da religião, né? Ou estão dizendo que, olha, aquela religião ali não é para você, a minha é a certa, a outra está errada. Enfim, isso é religião. Gente, isso daí é um problema sério. Eu acho que é válido, né, existir uma instituição, até por causa de organização, enfim, mas de forma geral isso é perigoso. Porque a partir do momento que você cria uma instituição, algo assim organizado, você corre um sério risco de cair no erro de achar que o que você fala, o que você pensa é o correto e todo mundo tem que pensar como você. E aí é o ponto em que começam todos os problemas. Então, gente, o que eu gostaria de falar para vocês, né, eu que estou aqui em Israel, eu vejo o peso que é a religião em cima das pessoas, o fardo, né, que oprime essas pessoas, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. A gente olha aí as igrejas católicas, enfim, igrejas cristãs, é um peso na cabeça das pessoas tudo isso. E infelizmente a coisa não é por aí, o caminho não é esse. A religião, por exemplo, o judaísmo, o que aconteceu quando ela estava ali, né, aparelhado com o Estado, né, com o Império Romano, levou os religiosos a negarem Jesus, o Messias. Nós não podemos generalizar, mas de uma certa forma
muitas pessoas que estavam aqui em Jerusalém, tanto os judeus como os próprios gentios, né, que faziam parte aqui do Império Romano, soldados, enfim, todos eles se reuniram ali e desceram a lenha, né, acusaram Jesus. Foram cúmplices ali naquele caso, né? Apesar de que também a morte de Jesus já era programada por Deus, porque precisava alguém que viesse morrer para que cumprisse ali as profecias, né? Que daria a vida, que morreria pelos pecados de muitos, né? Conforme está escrito no livro de Isaías. Então, veja aí. Agora, a religião estava cega, cegando as pessoas, e até hoje continua cegando as pessoas. Então, o meu apelo a você é que mesmo que você seja participante de uma religião, mas sempre tenha em sua mente que o mais importante é a sua fé e o conhecimento que você deve ter em relação à vontade de Deus, aos caminhos de Deus, aqueles caminhos que você deve trilhar para que você possa chegar no reino de Deus, alcançar o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Isso sim é importante. Agora, as dissensões causadas pela religião, gente, deixa isso de lado, porque isso te prejudica. Então tem muita gente achando que hoje vai, né, estar andando conforme a vontade de Deus, vai entrar no reino de Deus, está tudo tranquilo, tudo certo. Olha, eu sou fiel, sou extremista dentro da minha igreja, eu faço o que tiver que fazer por causa da minha igreja, eu visto a camisa por causa da minha religião. Tá errado. Tá errado. Estude a Bíblia, estude o contexto bíblico e você vai ver novamente que Deus, ele se revela como sendo um Deus de pessoas compromissadas com a vontade dele, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A Bíblia, gente, é muito interessante que, diferentemente do Alcorão, que exalta os fiéis, a Bíblia não. A Bíblia ela demonstra que as pessoas que estavam ali, né, fiéis a Deus, elas tinham falhas, mas Deus tinha misericórdia, então elas caíam, erraram, Davi errou, né, Moisés errou, Abraão também tinha os problemas dele lá, também errou, mas Deus ele tinha misericórdia. E aí, o que ele fez? Ele ia lá, perdoava, né, ajudava essas pessoas, enfim. Então, mostra a realidade de quem é o ser humano. Mas Deus apresenta dentro do contexto bíblico ali qual é o caminho que você deve trilhar, né? Agora a religião não. A religião ela tenta te colocar num status que não existe. Se você faz parte dessa organização, então você está melhor posicionado do que os outros que estão em outras igrejas, enfim, ou em outras religiões. Gente, isso não funciona desse jeito, tá? As coisas de Deus não são assim. Então, para você ter uma ideia, desde o momento que o povo saiu lá do Egito, o povo de Israel, saiu uma grande multidão com ele. Inclusive de animais também foram junto, acompanhando, né, essa grande multidão, junto com os israelitas. Eles receberam, né, fizeram parte de todos aqueles grandes acontecimentos, aqueles milagres. Eles estavam ali, israelitas e gentios, vamos dizer assim. Chegaram todos lá no Monte Sinai, todos receberam a mesma lei, porque a vontade de Deus, ela não é para uma religião, é para a humanidade. Tanto é que dentro do contexto bíblico, quando você estuda ele, você vê que Deus está vindo, enviando o Messias para quê? Para restabelecer o reino dele na terra. Não tem nada do que pegar a gente, tirar daqui, mandar para o céu, enfim, isso é coisa de religião, né? Que cobrava indulgências. Olha, seu parente aí não era fiel à igreja, então ele foi para o inferno. Mas vamos fazer o seguinte, a gente dá um jeito, você paga aqui uma graninha, ele vai para o purgatório, depois mais uma graninha, você compra mais um pedacinho lá de terreninho lá no céu, e aí teu parente no final vai ser salvo, você reza aí mais umas oraçõezinhas aí, tá beleza. Isso é religião, negociando com as pessoas, negociando com a fé, manipulando as pessoas. E aí dessa ideia, né, foram surgindo aí doutrinas equivocadas que ferem um contexto bíblico e que limita o conhecimento das pessoas. Então não deixe a sua fé ser estragada, ser manchada pela religião. Mas estude o contexto bíblico para que você continue tendo a sua fé genuína segundo a vontade de Deus.
Tá joia? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.